Era uma manhã fria de novembro quando nossas vidas pareciam se alinhar perfeitamente. Minha esposa, Elara, e eu estávamos casados há mais de uma década, enfrentando a tempestade da infertilidade com uma resiliência que só poderia ser forjada por meio de provas compartilhadas. O nascimento de nosso filho, Milo, 3 meses antes, parecia uma recompensa por nossa perseverança, um farol de alegria iluminando nossas vidas. Mas, em meio às celebrações, uma dúvida inquietante começou a tomar raiz em minha mente. Elara sempre foi uma esposa dedicada, ou pelo menos eu acreditava nisso. Seu entusiasmo em relação ao nosso recém-nascido era inegável, mas havia momentos, breves e perturbadores, em que a pegava em ligações secretas ou a via digitando rapidamente em seu celular, suas expressões mascaradas pela ansiedade. Movido por uma mistura desconfortável de suspeita e medo, tomei uma decisão que desmantelaria tudo o que havíamos construído. Pedi um teste de paternidade, dizendo a mim mesmo que era apenas para calar as dúvidas. O processo foi simples: coletar uma amostra da bochecha de Milo enquanto ele dormia, uma tarefa que me doeu mais do que eu esperava. 2 semanas se arrastaram com agonizante lentidão até que os resultados chegassem. Abri o e-mail sozinho, com as mãos tremendo. As palavras na tela queimaram em minha mente: improbabilidade de paternidade, 0%. O quarto girou ao meu redor, meu coração pulsava com uma mistura de alívio e devastação. Alívio por minhas suspeitas não serem infundadas, devastação por uma traição muito profunda para compreender. Mas havia mais. Anomalias na sequência de DNA sugeriam uma correspondência familiar próxima a meu pai. A revelação foi um golpe visceral, daquele tipo que tira o ar de você e deixa você ofegante no chão. Meu pai, o homem que me ensinou os valores da honestidade e integridade, me traiu da maneira mais inimaginável. Fúria e dor se acumulavam dentro de mim enquanto confrontava Elara naquela noite. Seu rosto desmoronou em desespero quando ela confessou a solidão que sentia quando eu estava consumido pelo trabalho, o conforto que meu pai oferecia que se transformou em algo proibido. Cada palavra de seus lábios alimentava as chamas da minha raiva. Eu não posso acreditar que você faria isso comigo, sibilava, a frieza na minha voz um contraste gritante com a fúria ardendo dentro de mim. Com o meu próprio pai. Elara estendeu a mão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, implorando por perdão. Mas o poço da minha empatia estava seco, substituído por um ardente desejo de retribuição. Eu quero o divórcio, declarei, cada palavra impregnada com o veneno da traição. E você verá Milo apenas nas minhas condições. Nas semanas seguintes, tomei medidas implacáveis para desmantelar a vida que havíamos construído juntos. Contatei um advogado, garanti a custódia total de Milo e assisti enquanto o mundo de Elara desmoronava sob o peso da vergonha pública e da culpa. Enquanto estava na porta, vendo-a deixar nosso lar pela última vez, mala na mão e desespero no rosto, senti uma vitória oca. A dor da traição persistia, um amargo lembrete de que nossos caminhos estavam irrevogavelmente cortados. Os dias seguintes à partida de Elara estavam envolvidos em um pesado silêncio. Minha casa parecia maior, as paredes ecoando a ausência de risadas e calor que antes as preenchia. Mas não havia tempo para luto, ou minha determinação em confrontar a outra metade dessa traição me impulsionava adiante. Era hora de enfrentar meu pai. A viagem para a casa dos meus pais era uma mistura de receio e raiva, cada milha me aproximando de um confronto que parecia tanto inevitável quanto impossível. Repeti as acusações em minha mente, cada iteração mais afiada que a anterior. Quando a casa dele apareceu à vista, minha gripe no volante se apertou, os nós dos dedos ficaram brancos. Não me dei ao trabalho de bater. A porta se abriu com a força do meu empurrão, anunciando minha chegada com um estrondo que ecoou pelo corredor. Meu pai, sentado em sua cadeira de costume, olhou para cima, surpreso com a interrupção. O que significa isso, Aaron? Ele perguntou, sua voz firme, mas seus olhos traíam um lampejo de preocupação. Como você pôde? As palavras explodiram de mim, cruas e acusadoras. Como você pode me trair com Elara? Ele se levantou devagar, seu rosto envelhecendo anos em aqueles breves momentos. Aaron, não é o que você pensa. Guarde isso, o interrompi, minha voz se elevando. Eu vi os resultados do DNA. Milo não é meu, ele é seu.
As palavras pairaram pesadas no ar, uma força tangível entre nós. O rosto do meu pai se desfez, as rugas se aprofundando com a culpa. Eu nunca quis que isso acontecesse. Foi um erro, um terrível erro. Um erro, ecoei, incrédulo. Você chama isso de destruir nossa família de um erro? Aproximei-me, minha raiva atingindo o auge. Você arruinou tudo pelo que lutamos. Como você planeja consertar isso, hein? Como você pode até se olhar no espelho? Ele estendeu a mão, como se fosse colocar a mão em meu ombro, mas eu me afastei. Sinto muito, Aaron. Eu realmente sinto. Se há algo que eu possa fazer. Escarneci, o amargor transparecendo. Você não pode desfazer isso. Não pode desinventar o passado. Minha voz suavizou, carregada de tristeza. Você era meu modelo, minha bússola moral. E agora? Você é apenas um traidor. A sala ficou em silêncio, a tensão era densa. Meu pai caiu de volta em sua cadeira, derrotado. O que você quer que eu faça? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Fique longe de nós. De Milo. Ele não precisa de um avô como você. A definitividade na minha voz me surpreendeu até. Virei-me para sair, o peso do confronto arrastando meus passos. Quando cheguei à porta, a voz do meu pai me deteve. Aaron, eu ainda sou seu pai. Podemos superar isso algum dia? Pausei, a mão na maçaneta. Eu não sei, admitei, a sinceridade das palavras doendo. Neste momento, eu nem consigo olhar para você. Com isso, saí, a porta fechando com um clique silencioso atrás de mim. A viagem de volta foi um borrão, minha mente girando com as consequências da nossa conversa. A traição era profunda demais, a ferida muito recente. Ao entrar na minha garagem, a escuridão da noite parecia refletir o tumulto dentro de mim. Mas isso era apenas o começo. O caminho para a retribuição era longo, e eu estava apenas começando. A intriga do que viria pela frente pairava em meus pensamentos, uma promessa de mais revelações e talvez, eventualmente, uma resolução. Após confrontar meu pai, um sentimento vazio se instalou dentro de mim, mas não havia tempo para me deter nas consequências emocionais. A próxima fase da retribuição exigia uma mente fria e uma abordagem estratégica. Liguei para meu advogado, agendando uma reunião urgente para revisar os termos do meu divórcio e garantir meus direitos financeiros e de custódia sobre Milo. O escritório da advogada era austero, as paredes forradas com livros que exalavam um cheiro de couro e litígios. Enquanto eu explicava os novos desenvolvimentos, a advogada, Sra. Hughes, ajustou os óculos, sua expressão grave. Isto complica consideravelmente as coisas, ela observou, batendo a caneta contra o bloco de anotações. Se formos pressionar por um acordo mais agressivo, é provável que Elara reaja. Você está preparado para isso? Quero a custódia total, declarei firmemente. E quero garantir que ela não receba um centavo a mais do que o tribunal considerar necessário. Ela me enganou, e não quero que Milo cresça em meio à sua traição. A Sra. Hughes assentiu, anotando. Vou redigir os novos documentos. Precisaremos provar que o ambiente que ela oferece é prejudicial ao bem-estar de Milo. Isso vai ficar feio, Milo. E estou preparado para isso, respondi, a determinação na minha voz reanimando meu ânimo. Ao sair do escritório, senti uma aparência de controle retornando. Mas, à medida que o dia se transformava em noite, o isolamento da minha casa se tornava insuportável. Por um impulso inquieto, dirigi-me a um bar nas proximidades, um lugar mal iluminado e geralmente tranquilo, ideal para se perder no murmúrio de conversas baixas e no tilintar de copos. Sentado no bar, saboreando uma bebida, não anotei de imediato a mulher a poucos assentos de distância, seus cabelos caindo em ondas, sua risada ressoando sobre a música suave. Nossos olhares se encontraram, e algo em seu olhar acendeu uma conexão. Ela se deslizou para o assento ao meu lado. Você parece estar carregando o mundo nos ombros, comentou, sua voz suave, mais clara sobre o murmúrio do bar. Talvez eu esteja, admiti, oferecendo um sorriso melancólico.
Quer falar sobre isso? Ela perguntou. Sua franqueza era desarmante, e contra meu melhor julgamento, me vi contando a saga, desde a traição de Elara até a ruptura com meu pai. Isso é pesado, ela simpatizou depois que terminei. Mas às vezes, compartilhar o peso ajuda a aliviá-lo, mesmo que apenas por uma noite. Conversamos por horas, a conversa fluindo facilmente, inesperadamente reconfortante. Ela se apresentou como Jenna, uma designer gráfica freelancer com um gosto por ouvir os problemas de estranhos. À medida que a noite avançava, uma ideia imprudente tomou forma. Quer sair daqui? Sugeri impulsivamente. Ela considerou por um momento e então assentiu. Claro, por que não? O ar da noite estava fresco enquanto saíamos, as ruas banhadas pela luz laranja dos postes. Acabamos em uma lanchonete 24 horas, rindo sobre panquecas e café, o peso anterior se dissipando momentaneamente. À medida que o amanhecer se aproximava, Jenna ficou quieta. Aaron, aconteça o que acontecer, lembre-se de que nem tudo está perdido. Você tem seu filho, e você tem um futuro. O que quer que faça a seguir, certifique-se de que seja algo que o faça sentir-se vivo, não apenas vingativo. Suas palavras tocaram uma corda. Ao deixá-la em seu apartamento, a primeira luz da manhã surgindo no horizonte, senti uma mudança dentro de mim. Talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de navegar por essa tempestade sem me perder completamente nos sussurros sombrios da vingança. Enquanto dirigia para casa, o silêncio da manhã cedo parecia menos opressivo, preenchido com os ecos da nossa conversa. O caminho para a retribuição era de fato longo, mas talvez também oferecesse um caminho para a redenção não apenas da traição de Elara, mas da amargura que ameaçava me consumir. À medida que a data do tribunal se aproximava, a tensão no ar era palpável. Passei semanas me preparando com a Sra. Hughes, planejando cada passo da minha retribuição com meticulosa atenção. A casa parecia mais vazia do que nunca, o silêncio quebrado apenas pelas risadas ocasionais de Milo, um som agridoce que alimentava a minha determinação. No dia da audiência, o tribunal era uma fortaleza de pedra e julgamento. Cheguei cedo, meu terno uma armadura contra a batalha que se aproximava. A Sra. Hughes me cumprimentou com um aceno, sua maleta repleta de documentos que selariam o destino de Elara. Você está pronto para isso? Ela perguntou, seus olhos afiados e focados. Mais do que nunca, respondi, minha voz firme. O tribunal foi lentamente se preenchendo, o murmúrio de vozes era um zumbido baixo. Então, ela entrou. Elara parecia menor de alguma forma, seus olhos percorrendo a sala até pousarem em mim. Houve um lampejo de algo arrependimento, medo, antes que ela mascarasse com uma expressão neutra. Os procedimentos foram extenuantes. A Sra. Hughes apresentou as evidências da infidelidade de Elara e os resultados do DNA de forma conclusiva. Observei Elara se contorcer, seu advogado sussurrando urgentemente em seu ouvido. Quando chegou a vez dela de falar, ela tentou pintar um quadro de mal-entendido e perdão, implorando por uma chance de fazer parte da vida de Milo. Eu cometi um erro, Aaron, Elara disse, virando-se para mim, sua voz trêmula. Mas Milo ainda é meu filho. Por favor, não o tire de mim. A sala ficou em silêncio, aguardando minha resposta. Levantando-me, enfrentei-a diretamente, meu olhar inabalável. Milo merece mais, afirmei friamente. Ele merece uma vida livre de enganos e manipulações. Você fez sua escolha, Elara, e terá que viver com as consequências. O juiz eventualmente decidiu a meu favor, concedendo-me a custódia total e limitando a interação de Elara com Milo a visitas supervisionadas. Quando o martelo bateu, uma definitividade ecoou pelo tribunal. Mas a verdadeira conclusão ainda estava por vir. Poucos dias após o julgamento, orquestrei o último ato da minha vingança. Através de um investigador particular, soube de um segredo que Elara guardava com carinho, uma herança substancial que ela deveria receber ao provar um ambiente familiar estável. Com a decisão do tribunal, sua reivindicação evaporou. Naquela noite, enquanto o céu se tornava vermelho ardente ao pôr do sol, observei à distância enquanto Elara recebia a notícia. O investigador particular fez seu trabalho bem, entregando os documentos que destruíram sua última esperança de segurança financeira.
Sua reação foi visceral, uma mistura de raiva e desespero à medida que a realidade de sua situação afundava. Ela ficou sem nada, seus sonhos de um futuro confortável se desmoronando em poeira. Virei-me, uma satisfação oca se instalando em meu peito. A vingança estava completa, a traição vingada, mas a vitória era pírrica. Enquanto dirigia para casa, o peso de minhas ações pressionava sobre mim. Eu tinha protegido meu filho, sim, mas a que custo? Milo me recebeu na porta, seu sorriso um bálsamo para minha alma cansada. Peguei-o no colo, sua risada ecoando pela casa, preenchendo os espaços vazios com esperança. Naquela noite, enquanto o colocava na cama, prometi a mim mesmo construir um novo legado, um de honestidade e amor, longe das sombras do passado. O caminho à frente seria longo e repleto de lembretes do que havia sido perdido, mas enquanto os olhos inocentes de Milo se fechavam, sabia que era o único caminho que valia a pena. E lá fora, enquanto a última luz do dia se apagava, o capítulo final da traição de Elara se encerrava, deixando-nos para navegar em um mundo eternamente alterado pelas verdades que vieram à tona.